O que figuras como Aristóteles e Leonardo da Vinci realmente podem ter em comum? A resposta está numa ideia, uma ideia muito poderosa que atravessou séculos e hoje está mais relevante do que nunca. Nesta análise, a gente vai desvendar o fascinante mundo dos polímatas. Pensa bem, de um lado, a gente tem um filósofo grego que basicamente definiu as bases de todo o nosso pensamento ocidental. Do outro, o gênio da Renascença, o cara por trás da Mona Lisa. O que conecta esses dois? Não é só o talento, não. É um conceito. Um conceito que a gente vai explorar agora mesmo. E a palavra é essa aí, polímata. Ela vem lá do grego, poli, que significa muitos, e mates, que é aprendizado. Literalmente, seria algo como aquele que aprendeu muitas coisas. Mas não vamos confundir as coisas, hein? Ser um polímata não é só ter vários hobbies, é muito mais do que isso. A gente está falando de profundidade e principalmente de conexão entre saberes. Ok, então, o que é que define um polímata de verdade? O que transforma um monte de interesses diferentes numa genialidade que conecta tudo? Bom, vamos dar uma olhada nas características fundamentais que constroem esse perfil. Primeiro, não estamos falando de conhecimento superficial, de saber um pouquinho de cada coisa. Um polímata tem um domínio real para valer em áreas bem diferentes. Mas o segredo, a mágica da coisa toda está na integração. É a habilidade de conectar esses saberes, de fazer uma ponte entre eles. E o que alimenta isso tudo? Uma curiosidade que não acaba nunca e aquela vontade constante de pegar o que se aprende e aplicar no mundo real. Beleza, e para entender de onde vem essa ideia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, voltar para a Era de Ouro dos polímatas. Nossa primeira parada? Grécia Antiga. Foi lá que tudo começou. Sabe, na Grécia, a palavra-chave era paideia. A ideia da educação deles não era criar um especialista focado numa coisa só. O objetivo era formar o ser humano completo, sabe? Alguém que entendesse de filosofia, de matemática, de artes. E foi esse ideal que criou o ambiente perfeito, o solo fértil, para o surgimento dos polímatas. E é exatamente nesse cenário que surge uma figura que, olha, talvez seja o maior exemplo clássico de um polímata. Ninguém menos que Aristóteles. A amplitude do conhecimento do Aristóteles é uma coisa impressionante. Ele não só estudou, ele organizou, ele sistematizou áreas do saber que iam, tipo, da lógica até a biologia, da política até a ética. As obras dele viraram, literalmente, os alicerces de todo o pensamento ocidental por séculos e séculos. Agora, vamos dar um salto de alguns séculos no tempo. A gente chega no Renascimento, que foi o auge, o ponto máximo desse ideal polímata. E é aqui que a gente encontra talvez o nome mais famoso de todos quando se fala nisso, Leonardo da Vinci. A grande genialidade do Da Vinci era exatamente essa. Para ele, não existia fronteira entre arte e ciência. Eram a mesma coisa. Os estudos dele de anatomia, por exemplo, fizeram a pintura dele ficar muito mais realista. Ao mesmo tempo, a observação da natureza inspirou as invenções de engenharia dele. Para ele, era simples. Tudo fazia parte de um único e grande sistema conectado. Mas essa ideia do homem renascentista, do gênio que sabia de tudo, não durou para sempre. O mundo estava prestes a passar por umas mudanças bem profundas que iam alterar completamente a nossa relação com o conhecimento. E foram basicamente duas grandes revoluções que mudaram as regras do jogo. Primeiro, veio a Revolução Científica. O conhecimento explodiu de um jeito que ficou praticamente impossível alguém conseguir dominar várias áreas com profundidade. Logo depois, a Revolução Industrial chegou valorizando a eficiência, a produtividade, a divisão do trabalho. O mundo, de repente, passou a precisar e a valorizar muito o especialista. Tudo isso nos leva a uma pergunta, né? No nosso mundo que é super focado em especialistas, será que o polímata ficou para trás? Se tornou obsoleto? E a resposta é um sonoro não. Na verdade, o que a gente está vendo hoje é justamente o contrário. Um retorno poderoso da valorização desse pensamento que conecta áreas, o pensamento interdisciplinar. Mas antes de seguir, um ponto bem importante para a gente esclarecer. Ser polímata não é a mesma coisa que ser superdotado, ok? Pensa assim, o polímata é um perfil cultural, intelectual, uma coisa que se constrói com muita dedicação e curiosidade. Já a superdotação é um perfil neuropsicológico, que está ligado a uma alta capacidade cognitiva. Claro, uma coisa pode até levar a outra, mas é fundamental entender que são conceitos diferentes.
E nesse nosso mundo super complexo de hoje, essa ideia do polímata renasce mais com um nome novo, o generalista profundo. É como se fosse o polímata moderno, sabe? É alguém que tem sim uma especialidade principal, bem sólida, mas que consegue potencializar essa especialidade com vários conhecimentos de outras áreas. E é justamente essa combinação que cria um diferencial único e muito, muito poderoso. E onde é que esse tipo de perfil brilha mais hoje em dia? Bom, exatamente naquelas áreas que precisam de soluções criativas para problemas que são super complexos. Pensa em liderança, inovação, tecnologia, empreendedorismo, até nas ciências humanas. Todos esses campos se beneficiam, e muito, de gente que consegue conectar os pontos de um jeito que ninguém mais está vendo. Claro que esse caminho não é só um mar de rosas. Ser um generalista profundo, esse polímata moderno, traz vantagens que são incríveis, sem dúvida, mas também traz desafios, e desafios bem grandes, que exigem o equilíbrio constante. E essa dualidade fica bem clara aqui. De um lado, as vantagens são enormes, né? A gente está falando de mais criatividade, de uma visão do todo, uma capacidade de adaptação muito maior. Mas do outro lado, os desafios são bem reais. Existe o risco de se perder no meio de tantos interesses, a dificuldade de saber o que priorizar e até uma sobrecarga intelectual, claro. No fim das contas, o que fica de toda essa nossa jornada é uma lição que é fundamental. O ideal polímata, não importa se a gente está falando daquele clássico ou da versão moderna, ele nos lembra o tempo todo da importância de buscar um equilíbrio. Aquele ponto ideal entre a profundidade de um especialista e a amplitude de um generalista. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nesse nosso mundo que está cada vez mais complexo, será que a superespecialização é o que nos fortalece? Ou será que é o que nos limita, nos impedindo de enxergar o quadro completo, o todo? Fica aí uma pergunta que é sem dúvida fundamental para os nossos tempos.